Entre o fim dos anos 2000 e o começo da nova década, a internet e a tecnologia ganharam uma cara única, brilhante, colorida e cheia de vida. Essa era visual, conhecida como Frutiger Aero, chamou a atenção, criando uma identidade que marcou uma geração inteira. Hoje, vamos revisitar essa estética que mistura modernidade e nostalgia, e descobrir por que ela ainda chama tanta atenção, mesmo depois de tantos anos. O Frutiger Aero, também conhecido como Web 2.0 Gloss, é uma estética visual que dominou o design entre 2004 e 2013, com auge entre 2007 e 2012. Ela é marcada por elementos como brilhos, reflexos, texturas vívidas, bolhas, água, vidro e cores vibrantes, especialmente branco, verde e azul. A estética surgiu na transição entre o futurismo U2K e a era dos smartphones, e se conectava ao esquemorfismo, e ao início do Web 2.0, estando presente em softwares, celulares, interfaces como o Windows Aero e a Aqua UI da Apple, além de comerciais, produtos e brinquedos da época. Os primeiros sinais da estética Frutiger Aero surgiram entre 2000 e 2004, com o lançamento do Windows XP e do Mac OS X. O famoso papel de parede Bliss e o design esquemórfico da Apple foram considerados precursores do estilo. Nesse período, a Microsoft também começou o desenvolvimento do Windows Longhorn, que se tornaria o Vista, incorporando gradualmente elementos do tema Aero. A Aqua UI da Apple também apareceu primeiro no iMovie 2, lá em 2000, e foi consolidado no Mac OS X, revelado em 2001. A estética começou a se popularizar entre 2004 e 2007, com marcos como o Windows Media Player 10, o início da sétima geração dos consoles, como o Nintendo DS, PSP, Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Wii, e a icônica campanha Chill Witch, do iPod. Apesar disso, o estilo não substituiu o futurismo e U2K de forma imediata. Houve um período na transição em que ambas as estéticas coexistiram, especialmente entre 2004 e 2006. Enquanto consoles como o Game Boy Advance e o PlayStation 2 ainda dominavam, os novos sistemas só ganharam força após 2006. O Windows Vista, com sua interface Aero, só chegou ao público em 2007, assim como o iPhone e o Mac OS X Leopard. Só então o Frutiger Aero se consolidou como linguagem visual dominante, oferecendo um design mais humano e acessível ao contraste com o estilo futurista e técnico do U2K. Durante seu auge, o Frutiger Aero dominou a publicidade, tecnologia e mídia visual, influenciando desde imagens de estoque até campanhas publicitárias e interfaces de sistemas. Seu visual futurista, brilhante e polido, foi considerado uma evolução mais corporativa do futurismo U2K. Nesse período, ele coexistiu e se misturou com outras estéticas como Mac Bling, Surf Crush e Electropop 8, dando origem a subestéticas dentro da chamada Frutiger Umbrella. A partir de 2012, o estilo esquemórfico começou a ser substituído pelo flat design. Com o lançamento do Windows 8, iOS 7 e a queda comercial do Wii U, o último console a adotar completamente o visual Frutiger Aero, a estética foi gradualmente abandonada, dando espaço ao minimalismo e ao corporate Memphis. Ainda assim, traços dela sobrevivem até hoje em embalagens de produtos, livros escolares e em algumas emissoras de TV em países como Rússia, Romênia e Belarus, embora sua presença tenha praticamente desaparecido no ocidente após 2016. A partir de 2022, a estética surgiu com força no TikTok, impulsionada por vídeos nostálgicos e pela hashtag FrutigerAero, que ultrapassou 30 milhões de usos. Em 2023, até a conta oficial do Windows no TikTok reconheceu a estética, e materiais promocionais do Windows 11 indicam possíveis influências do Glassmorphs, visto como um sucessor moderno do estilo. O renascimento do Frutiger Aero segue o padrão de ciclo de nostalgia de 20 anos, semelhante ao que ocorreu com o futurismo U2K. A presença crescente da estética em redes sociais, artigos em Wikipedia e no design contemporâneo sugere o início de um possível movimento chamado New Aero, que resgata e moderniza os elementos visuais da era digital de 2004 a 2012.
As imagens do Frutiger Aero centradas em ambientalismo e natureza passaram a ser conhecidas como Frutiger Eco. O Frutiger Eco é uma ampla subestética do Frutiger Aero. Ela se concentra em energia renovável, vivendo em harmonia com a natureza, e ao mesmo tempo que incorpora temas futuristas e arquiteturas centradas na natureza e na sustentabilidade. Frutiger Eco foi uma estética popular prevalente em imagens, publicidade, design gráfico, entre outras, de meados dos anos 2000 e ao início dos anos 2010, que tentou espalhar a conscientização sobre as mudanças climáticas e ao mesmo tempo em que encorajava o otimismo na forma de imagens, tratando um futuro utópico. Esses motivos são semelhantes ao solarpunk e ao cyberprep. Frutiger Eco é separado dessas estéticas, pois se alinha mais com os visuais e a história do Frutiger Aero. O nome vem da sua estética pai e do prefixo eco, que significa ecologia ou meio ambiente. Dark Aero, também conhecido como Mata Nero ou Frutiger Ego, é um subgênero popular de 2006 a 2015. O Dark Aero usa uma paleta de cores mais escuras, contrastando com os motivos coloridos profundos característicos do Frutiger Aero. Isso deu à estética uma aparência mais simplista, o que levou a que continuasse sendo usada após o declínio do Frutiger Aero. Outra das principais características da estética é o vidro aerodinâmico. O Dark Aero pode ser descrito como meio termo entre o Frutiger Aero e o escamorfismo, devido às suas imagens Frutiger Aero-esque, combinadas com a paleta de cores do escamorfismo. Enquanto o Frutiger Aero era mais comumente usado para produtos comerciais e de mercado de massa, o Dark Aero focava em itens e serviços de ponta e voltados para empresas. O Dark Aero também era comumente usado para tecnologia moderna, como smartphones, computadores, TVs, carros, entre outros. Teknozen, também conhecido como Tekno Kawaii Zen, ou alternativamente Yuki, é uma estética inspirada principalmente pela estética da tecnologia japonesa de meados/final dos anos 2000. Pode ser descrita como frio, estéril e de aparência profissional, e ao mesmo tempo aconchegante, amigável e fofo. É a contraparte japonesa do Frutiger Aero e é descrito como uma subestética dele. No entanto, Teknozen é amplamente evocativo do design asiático, enquanto o Frutiger Aero é mais global. Teknozen também foi popular no reino da música, por exemplo, no tema do menu do Wii. E Golden Sky de John Circa, apresentado nos vídeos A Day Made of Glass. Na maioria dos vezes, as imagens do Teknozen são coletadas das interfaces dos dispositivos Nintendo DS, 3DS, Wii e Wii U, devido à sua presença de compartilhamento. O Dwarfic, também conhecido como Sunshine Polypunk ou Polysunk, é uma estética com imagens minimalistas no estilo Abstract Tech, popular de meados do final dos anos 2000 e meados da década de 2010. Dwarfic é uma sigla para luz do dia, laranja, futurismo e as últimas 4 letras da palavra gráfico, amplificada para FIC. Essa estética é um subgênero do Frutiger Aero, Abstract Tech, e pode ser comparado ao Stackfism, um subgênero Frutiger Eco, devido ao elemento corporativo que compartilham. Fora da tecnologia, a estética também apareceu em brinquedos e conceitos futuristas, como o iDog em 2005 e carros conceito como o Toyota Rim em 2007 e BMW Vision em 2008. Esses produtos reforçavam a ideia de um futuro limpo, tecnológico e otimista, pilares centrais do visual da estética. O Frutiger Aero não foi só uma estética, foi um sentimento, um reflexo de uma época em que o futuro parecia limpo, verde e brilhante. Talvez você tenha crescido vendo essas imagens na TV, nos comerciais, ou no fundo da tela de um PC antigo, e mesmo sem saber o nome, você lembrava da sensação. Hoje, ao revisitar tudo isso, talvez a gente perceba que o mundo não ficou como nas propagandas, mas por um momento, a esperança estava lá. E às vezes, só de lembrar, já vale. Nem tudo foi como imaginamos, mas ainda, lembramos como sonhamos.